vamos para a 10ª, hein? No bloqueio, o jogador pode colocar suas mãos e braços além da rede, desde que essa ação não interfira no jogo do adversário. Assim, não é permitido tocar a bola além da rede até que o adversário tenha executado um golpe de ataque. E essa parte, porque você pega hoje, né? Você mexe com um atleta, o pessoal está cada dia maior, dá mais alto nível, são gigantes, são gigantes. Tem gente que parado, no masculino parado, levanta o braço, passa da rede. O feminino também, Thaís, você pega, tem a Martins, tem 2,1 metros. Né? Você imagina, jogando um atleta de 2,1 metros, jogando uma rede de 2,24, muitas vezes não precisa nem saltar para bloquear. Então, existe essa limitação que você pode fazer o bloqueio ofensivo até lá, do outro lado. Mas você tem que respeitar o momento desse bloqueio ofensivo. Só pode ser depois ou junto do golpe de ataque. Agora, golpe de ataque não é levantamento. Então, por isso que muitas vezes é marcada invasão. O levantador está na ação de preparar a jogada, vem um bloqueio por cima, invasão. Agora, se ele estiver passando a bola, que vai caracterizar um ataque, aí sim se pode ser bloqueado. Então, o grande detalhe é esse: analisar a ação do levantador, se ele está levantando ou se ele está passando. Se ele está levantando, não pode ter bloqueio ofensivo. Se ele estiver passando a bola, pode ter bloqueio ofensivo, que não tem problema. Muito bom. 11ª, não é permitido solicitar tempo após ter um pedido rejeitado e sancionado por um aviso de demora durante a mesma interrupção, ou seja, antes do final do próximo rally concluído. Porque o negócio é o seguinte, você tenta fazer uma solicitação e ela veio atrasada ou veio numa situação. Então, aquilo é rejeitado e você não pode pedir de novo, né? Isso você só vai poder pedir quando tiver um rally completo. Aí, o que é um rally completo? Quando marca ponto. Então, você imagina o seguinte, vamos colocar duas situações. Você tentou, o árbitro autorizou o saque. Aí você, depois de autorizar o saque, apertou a campainha. E nisso as equipes saem. Opa, tem um problema aí. Então, tem que voltar para as equipes, se enquadra, não pode, não aceita o tempo e aplica uma sanção de retardamento. Que, se for a primeira, vai ser amarelo. Ou seja, o técnico não pode pedir outro tempo nessa situação, porque não teve o rally completo. Mas, nessa situação, né, uma outra situação parecida, autoriza o saque, ele aperta a campainha, as equipes saem, mas essa já é a segunda vez, as equipes já foi advertida com cartão amarelo. Volta, não aceita e aplica um cartão vermelho, que é ponto. Aí o técnico pode pedir um outro tempo, porque teve um rally completo. Entendeu? Sim. É só para tentar evitar que esse jogo fique parado. E é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, mas é muito parecido quando o rally é interrompido. Se o rally for interrompido por qualquer motivo, entrou uma bola em quadra, o jogador machucou, qualquer coisa, não pode pedir nenhuma solicitação de interrupção regular. Tempo e substituição. Tem que esperar terminar aquele rally para poder pedir. Para deixar o jogo mais dinâmico. Esse cartão vermelho que você fala aí é pelo retardamento, né? Isso. Aí, como foi ponto, concluiu o rally. Aí passa a ser um rally completo. Ou seja, o que é rally? É a ação de começar o rally pelo saque, ou por alguma coisa assim, mas não concluiu em nada. E o que é o rally completo? É isso, o início e termina com uma marcação de um ponto. E eles acrescentaram, não nessa versão da regra, na versão anterior, que eles mudaram, acrescentaram que o cartão vermelho também é um rally completo, porque ele está marcando um ponto. Agora, só o vermelho, tá? Expulsão, desqualificação, apesar do vermelho estar lá, ele não gera ponto, só o vermelho sozinho que gera ponto, tanto disciplinarmente como por retardamento. Beleza. Como nós chegamos à 11ª, eu vou colocar a pergunta da Soraya e depois nós voltamos para a questão das mudanças, viu? Aí a Soraya Medeiros fala o seguinte: professor Anderson, o desafio tem ajudado bastante a arbitragem, mas você acha que essa ajuda do árbitro de vídeo não está regredindo a atuação do árbitro principal? Excelente pergunta, Soraya. A intenção de colocar o árbitro de desafio, o desafio em si,
não era essa. Mas, sim, alguns árbitros estão se acomodando nessa situação. Então, por exemplo, não marca toque de bloqueio em momento nenhum. Se quiser, pede desafio para ver. Não marca rede em momento nenhum. Se quiser, pede o desafio para ver. Não é essa a intenção. A intenção é de ser o mais justo possível. E a recomendação é o seguinte: se o árbitro tem certeza da falta, ele apita. Agora, se ele não tem certeza da falta, ele não deve apitar, a equipe vai lá questionar. Agora, não pode usar isso como uma bengala e se apoiar isso na partida o tempo todo, porque senão você não vai fazer nada. Mas entendo sim a preocupação, mas a maioria dos árbitros não faz isso. Mas pode ser que um ou outro esteja fazendo, mas não é essa a intenção. A intenção é que o árbitro atue, inclusive quando ele faz isso, por exemplo, uma bola muito sutil, ele marca a bola tocada no bloqueio e a bola toca mesmo, a própria equipe que tocou no bloqueio já viu assim, não precisa nem pedir desafio, que tocou em mim mesmo, e fica mais claro. Então, é uma ótima pergunta, a intenção não era essa, e se alguém está fazendo, tem que ser corrigido para essa situação. Beleza. Então, vamos na 11ª. Na 12ª, aliás, né? Deixa de ser obrigatório os tempos técnicos de 60 segundos para competições 5B, mundiais e oficiais, quanto a equipe líder atinge o 8º e 16º pontos, inclusive no tie-break. Isso aí acho que já estava sendo eliminado aos poucos, né? No tie-break nunca teve mesmo, né? Mas no primeiro ao quarto set tinha. Mas como a Federação Internacional está preocupada demais com essa questão do tempo, porque o voleibol que ela divulga para o mundo todo não deixa de ser um negócio, né? Ela vende esse produto, ela vende o voleibol para as empresas, para as televisões do mundo inteiro. Então, por ser esse tempo muito variável, eles estão tentando adequar para fazer aquilo que eu te falei. Um jogo de 3-0 vai ter perto desse horário, de 3-1, de 3-2. E cortando esse tempo técnico, ou seja, 2 tempos técnicos de 1 minuto obrigatórios no primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto, já são 8 minutos. Tá? Só que isso é a duração. Só que o que acontece? Apita até que todo mundo saia, conversa, até depois que termina e todo mundo volta e bate palma e faz isso, e posiciona, né? Dava mais tempo. Então, eles estão economizando aí, né, por isso, em torno de 12, 13 minutos num jogo de 4 sets. Né? E isso faz diferença. Isso faz diferença no final. Então, eles retiraram esse tempo técnico, mas ele pode voltar se a coordenação da organização da competição pedir. Não tem problema nenhum. Mas tem que ser aprovado, obviamente, ele pode voltar. No Japão, eles usam muito, muito mesmo. Porque a TV que compra, ela, na verdade, ela quer que o jogo se estenda mais ainda. É igual futebol americano. Você já assistiu? São 4 quartos de 15 minutos. 4 quartos de 15 minutos. Mas você viu o tanto que para? E para a gente aqui nem tanto, mas para lá é comercial o tempo todo. É comercial, é Budweiser, é isso, é aquilo. É ali que eles ganham dinheiro. É ali que eles ganham muito dinheiro. Então, eles querem que o jogo pare para entrar os comerciais e os patrocínios e mostrar para todo mundo. Né? Então, essa é a situação. Mas colocou esse tempo para reduziu esse tempo técnico, eliminou em alguns casos pela regra, mas ele podendo voltar, mas para deixar o jogo com um tempo mais previsível, vamos dizer assim. Certo. E esse último Mundial aí, esse layout do posicionamento da arbitragem e a redução dos fiscais. O que você me diz aí? Porque o negócio é o seguinte, a mesma empresa que faz o marketing da NBA foi contratada para fazer o marketing das competições da Federação Internacional. E eles decidiram testar esse novo layout, não aquele tradicional com o primeiro árbitro, o segundo árbitro, todo mundo aqui. Eles queriam que essa imagem, que a imagem é sempre assim, né? Atrás, que era que tem as equipes visualizando o primeiro árbitro, que é ele que coordena tudo. Então, eles queriam, assim, se os técnicos e os jogadores ficassem do outro lado, eles iam conseguir pegar a reação de todo mundo junto. Essa é uma ideia. Enquanto essa empresa estiver lá, eu acho que vai vigorar esse tipo de competição, esse tipo de formato, mas é um formato contestável.
né? Tem gente que não aprova, porque o que aconteceu? O segundo árbitro ficou ilhado do lado de cá, sozinho. E o que eles fizeram? Não sei se você já percebeu no Mundial de Clubes aqui. Eles colocaram cadeiras. Existe um público muito próximo ali, em torno. Todo dia o jogador foi pegar a bola e ficaram no meio das cadeiras, junto com todo mundo. E na NBA isso é fantástico, todo mundo adora, todo mundo acha ótimo, você tem aquele contato com o jogador. Existe gente que aprova, gente que não aprova, tá? Mas aí o que eles fizeram? Como todos os jogos da Federação Internacional na categoria adulta tem desafio, e eles daí usam o sistema da Hawkeye, que é um sistema inglês que é fantástico, eles fizeram testes também numa competição. Eu fui uma vez na Copa do Mundo, no Japão, e eu não sabia, eu cheguei lá, não tem desafio. Não tem desafio. Não tem desafio, desculpa. Não tem juiz de linha. Eu falei assim, caramba. Não, foi na Liga das Nações. Não tem juiz de linha. E foi a primeira vez que eu trabalhei sem juiz de linha. Em jogo adulto, cara, é pesado. Mas com o tempo você vai acostumando, você tem que ficar atento a outras coisas. E, Giovanni, no final das contas, sabe qual foi a conclusão? Não precisa. Se o árbitro estiver muito atento, ele não precisa. Ele vai fazer as marcações que ele vai fazer. Se ele não tiver certeza, ele não marca. E quando tem uma situação de dúvida, né, de dentro e fora, que o segundo não pode ajudar, ele pode pedir desafio para ele mesmo. Olha, eu não vi, peço desafio para ele mesmo, porque ele não vai inventar um fora, um dentro, né? Então, e aí foi isso. Enquanto vigorar essa equipe que promove lá, tiver na Federação Internacional, vai ficar esse formato. Não sei se vai ser para sempre, não dá para definir, mas é um contrato de alguns anos, então vai manter em algumas competições. São situações interessantes. Por exemplo, nós que apitamos embaixo, né, nas categorias menores e tal, até o próprio adulto, local, federação local, é o primeiro, segundo árbitro e apontador. Uhum. Então, você já fica ligado nessa situação. Só que aí você vai lá para cima, que é o seu caso, e aí, ou num CBS, que você apita e tem que olhar para todo mundo e marcar, né, qual é a falta, o que aconteceu. Então, você vai tendo que readaptar tudo novamente. Então, aí, quer dizer, você sobe, desce, mas como você falou, com o vídeo, realmente acho que não precisa. E fica assim, ó. Você apita um jogo aqui numa competição de base. Primeiro, segundo árbitro é apontador, sem juiz de linha, tá? Aí, num outro jogo, como já é juvenil, sub-18, sub-20, aí vai ter juiz de linha, aí você tem que mudar o chip. Aí você vai apitar a Superliga sem desafio, que da Superliga ainda está assim. O jogo da Superliga sem desafio tem 4 juízes de linha. Mas o jogo da Superliga com desafio tem 2 juízes de linha. Aí você vai apitar uma Liga das Nações, não tem juiz de linha. Então você tem que adaptar o tempo todo, meu amigo. É complicado. E o que eles fizeram? Como não tem ninguém para conversar com os técnicos ali, nesse formato que você falou, quando o primeiro árbitro está lá e os técnicos, a equipe, o banco está do lado dele, eles colocaram um terceiro árbitro, que ele vai fazer esse papel, que o primeiro árbitro tem como descer para conversar. Então, eles colocaram um terceiro para fazer esse meio de campo. Não, isso, entra, faz isso e aquilo. Então, colocaram mais uma função por causa desse novo layout.